senhores, eu vou começar a fazer estas introduções dos vídeos que faço. Isto são introduções feitas a posteriori, portanto, mais fácil de comentar sobre aquilo que já fiz do que estar a comentar na altura em que o vídeo aconteceu. Mas essencialmente é para dizer onde é que fui e para que me possam ver. Não é que vejam grande coisa, mas ao menos sempre veem uma cara. Sempre podem sintonizar a voz à cara da pessoa. E portanto eu chamo-me Vítor Silva, faço estes vídeos que é uma espécie de diário das minhas viagens pela Inglaterra. E pronto, ontem fui até Canterbury, é uma vilazinha no sul da Inglaterra, uma cidade. Aqui chamam Town, City é para as cidades grandes. Portanto, mas para nós é uma vila, que é onde vive digamos que o Papa da religião inglesa, Papa espiritual. Eles têm dois Papas, é um espiritual e é outro que é a rainha, que é a comanda, que é o supremo comandante da religião. E eu já expliquei depois no vídeo porque é que assim é, mas e pronto, hoje é dia 31, não, hoje é dia 1, deixa eu ver, eu acho que hoje é dia 1, dia 1 de maio, dia do trabalhador. Olha, dia do trabalhador, é feriado em Portugal, aqui não é feriado hoje, porque os feriados andam para a frente, portanto, só segunda-feira é que é feriado. Hoje é um dia de trabalho normal. E pronto, são neste momento 10 horas da manhã. Eu levantei-me há pouco tempo, no meu pequeno almoço. Agora vou começar a trabalhar no vídeo. Portanto, esta é a parte inicial do vídeo. E pronto, olha, espero que gostem. E se gostam, já sabem, carreguem no likezinho, né? Subscrevam, falem aos amigos, qualquer coisa. Se não gostaram, escrevam um comentário, digam, olha, não gostei por isto, por aquilo, e eu tento melhorar. Tá bom? Vá, um abraço, tchau. Ora, boas a todos, dá um prazer ver os meus vídeos. Por enquanto não são muitos, mas com dia há de ser. Hoje é quarta-feira, dia 30 de abril. São neste momento 18h15, como vocês podem ver aí no timer. E eu estou a caminho de Canterbury. Canterbury is the place. É o lugar onde se encontrava assim, essa palavra portuguesa e depois bem inglês. Mas Canterbury é o lugar onde mora o cardeal, digamos que o chefe da igreja anglo-saxónica, que é a igreja do Reino Unido. Digamos que é uma espécie de Vaticano aqui no Reino Unido. Não é a mesma coisa, porque não é independente, mas ele mora o cardeal, manda na igreja. O Papa espiritual da igreja anglo-saxónica. O Papa é rainha, isto aqui é a religião é assim um bocado, com muitas outras coisas, mas é assim um bocado esquisito, para não dizer coisa pior. Mas enfim, a gente vai para Canterbury, é uma zona bastante bonita. Nós não vamos passar pelo meio de Canterbury, mas não vamos entrar nas zonas históricas, porque nem sequer podemos, porque é limitado a carros. Mas é para que a gente vai hoje. É só essa saída que eu dei hoje para fazer. Portanto, eu peguei às 4h15 da tarde,
Estive lá sentado até às 5h30 à espera desta saída. Estou marcado para descarregar às 8. Penso chegar lá um bocadinho antes disso. É bom que sim, porque já vou lá chegar um bocadinho à noite. Ou quando começa a cair a noite. Eu estou a contar lá chegar para as 7h15, nem uma horita, mais ou menos. Vamos neste momento passar a ponte, Q2 Bridge. Depois daí vai ser praticamente só autoestrada até a gente apanhar a gente agora vai para a A2, depois vai para a M2, depois retorna à A2 e depois então saímos para a A28, que é que nos leva até à loja. E quando eu chegar à A28 já estou praticamente em Canterbury, então aí volto a gravar, porque de resto não há assim grande coisa para ver. Então quando estiver lá mais perto volto a gravar. Tenho que comprar uma câmera nova. Preciso comprar uma câmera que me dê um ecrã mais largo. É melhor em todos os sentidos. Vê-se melhor, ganha mais largura. E em caso de acidente também apanha mais. Esta é um bocado limitada. Também foi comprado aos chineses, não se pode esperar grande coisa. Custou 15 libras. Para nós aqui é tudo uma pechincha. Eu gostava de comprar uma que é GoGo. Acho que é assim que se diz. GoGo. GoPro. Mas essas são caras. Essas custam quase 200 libras. E portanto vão ter que se servir com esta. Está mais por enquanto. Agora acabamos de sair da A2, estamos agora neste momento na A28, está muito perto de Canterbury. Vou fazer aqui um pequeno update, porque uma pequena explicação, há muita gente que não sabe qual é a razão do Reino Unido ter uma religião diferente. Eu não sou expert em religiões, mas sei a razão de eles terem criado essa nova religião. E a razão é simples. Aqui há uns 300 anos atrás, a coisa assim, o rei inglês era casado e gostava de uma outra mulher, e então quis separar a rainha
para casar com outra rainha. E na altura, como eles eram casados pela igreja, ele pediu a permissão ao Papa e o Papa não deu permissão para eles se separarem, porque pela igreja não se podem separar. Então ele, como é rei, não era rei, entendeu que o rei estava acima de tudo, inclusive da religião, e que não era o Papa que o ia impedir de casar outra vez. Então excomungou a religião católica do Reino Unido e criou a própria religião dele, que é a religião anglo-saxónica, que praticamente segue os mesmos princípios da religião católica, mas tem regras próprias. Por exemplo, os padres casam, podem separar e por aí fora. Então criou uma religião nova, com padres novos, com bispos novos, com tudo novo, e o chefe espiritual da religião é então o bispo, cardeal, ou bispo, cardeal, ou algo que é. Podem ver aí, mesmo diferente onde é que ele mora, e no meio das árvores ainda se consegue ver a pontinha. Está vendo? E mais à frente consigo ver, que é a habitação do cardeal. E o rei é o chefe supremo, como podem ver agora aí, pelo lado esquerdo, é o chefe supremo da religião. Portanto, o chefe supremo é aquele que dispõe das regras da religião. E depois disso o rei casou mais 5 vezes. Portanto, a religião surgiu efeito para aquilo que ele queria. Agora eu vou fazer esta rotunda. Deve dar novamente para ver. Não tiver as árvores à frente. Apanha a mesma árvore aqui à frente. Não há grande coisa para ver. Mas depois eu meto uma fotografia para vocês verem o que realmente é. E então é isso, a explicação é essa. Neste momento as religiões não estão unidas, não uniram, mas têm ligações que não tinham naquela altura, não é? Porque foi mesmo uma separação completa. Portanto, este é um update, uma pequena explicação do que é que os ingleses têm a religião anglo-saxónica. Aqui também é uma zona onde há muitos estudantes. Há aqui uma universidade grande. Também tem uma grande muralha onde as pessoas podem passear na parte de cima da muralha, que é onde a gente está agora a passar. Aqui ao lado esquerdo podem ver esta muralha. Como podem ver, está lá uma miúda a passar em cima. É tipo um caminho. E era esta muralha que protegia então o arcebispo, ou o cardeal, ou lá o que ele é. Não é uma zona de acesso a caminhões. Portanto, é um sítio onde não se pode ir com caminhões articulados. Eu por acaso já lá tive com um caminhão, mas foi com um daqueles normais pequenos, que há uns 6 anos atrás, a ver assim. Tem cuidado aqui com estas rotundas. Gostam de enfiar uns por cada lado e não querem calar ninguém. Como veem, isto é uma muralha bastante grande. Que envolvia na altura, foi feita toda a cidade de Canterbury. Depois, claro, a cidade se expandiu e foi para o lado de fora, mas quando a muralha foi feita, ficava tudo lá dentro. Podem ver, continua, aqui já está em estado um pouco degradado. Nós estamos a circundar a muralha toda, como podem ver.
esta é uma das zonas mais bonitas para mim. Uma das zonas mais bonitas da Inglaterra. Por causa de tudo o que envolve, tudo o que tem, a história que está atrás, essas muralhas grandes. É uma cidadezinha muito bonita. Não estamos longe da loja. Mais 1,5 km e por aí devemos estar lá. Podem ver, isto tem muitos miúdos por causa das universidades que tem aqui. Por isso se vê tanta gente na rua, muitos estão a vir das universidades. Para frente e deixar a roda para trás, não é uma coisa. Uma ficou sem roda. Vamos virar aqui à esquerda, como podem ver a loja está aqui já à minha frente. Esta Comet faliu, era uma cadeia de lojas que vendia eletrodomésticos, não se aguentou a bronca, com a crise foi abaixo.
Portanto, nós vamos aqui para trás. Olha, está ali umas carrinhas mesmo boas, estacionadas no sítio onde a gente tem que fazer a manobra. Leme serviço. Leme serviço. Olha, quem são estas carrinhas agora? Uma está toda marcada de azul, quer dizer que já levou uma chifrada. Porque eu não estou a ver como é que isto é possível. Estou a ver como é que isto é possível meter ali é realmente, estacionaram realmente mesmo no meio do sítio. Lindo. Isto só é isto. Há muito para passar aqui a fazer. Vamos ver. Aqui está. Realmente ser camionista neste sítio às vezes é engraçado. Porque esta gente não tem nada, realmente nada na cabeça. Chegam aqui, estacionam no meio do pátio e acabou. E quem vier atrás fecha a porta. Para eles está tudo bem. Meu Deus. Podiam pelo menos ter encostado para um lado ou para o outro, não é? Mas não, é exatamente no meio do pátio. Está-se bem. Sei que ela está. Esta carrinha que está atrás, isto já deve estar aqui há bastante tempo, quase garantidamente. E tanto de um lado como da outra carrinha desta que está toda esmolgada. O que quer dizer que os colegas que vieram aqui, alguns se calhar fazem a propósito e dão-lhes uma boa chifrada. São carrinhas novas, são deste ano. São deste ano, têm meses. Mercedes Sprinter. Quem é que foi para estacionar as carrinhas aqui? Ainda gostava de saber. Mas pronto, olha, chegámos, espero que tenham gostado. Não se esqueçam, se gostaram. Se ainda não subscreveram, subscrevam. Carregam naquela mãozinha que diz gostar. Partilhem com os amigos. Essas coisas do costume. Tá bom? Espero que fiquem bem. Um abraço.